Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Alessiane Sanches, estou com vocês agora em Legislação de Trânsito. Vamos trabalhar essa matéria que, embora não pareça, mas às vezes, assim, dá uma pegada na gente em prova, ou seja, tem condições, às vezes, de ter uma complicaçãozinha. Legislação de Trânsito, gente, não é difícil. Eu vou direcionar bem vocês vão ver aonde que o examinador, ele costuma ir lá, né, fazer um jeito de você às vezes se equivocar, e você vai ver que vai tornar-se fácil. Meu e-mail é alessiane.adv@gmail.com. Se tiver alguma dúvida, você manda para mim, tá no site. Tenho aqui também na tela para vocês o material de vocês. Então, mande perguntas caso você não entendeu alguma coisa. Eu vou te responder no prazo mais breve possível para que você tenha condição de ter um bom estudo e conseguir acompanhar nossas aulas. Pessoal, nós temos aí a legislação de trânsito, o direito de trânsito, e a gente percebe que muitas pessoas não têm, lógico, familiaridade com este conteúdo. Ele trata-se de um conteúdo que, por não ser tão corriqueiro no nosso dia a dia em concursos públicos, eles vão estar o quê? Trabalhando a legislação quando o concurso for específico, seja na condição do DENIT, seja em DETRAN, seja em guarda municipal, seja alguma coisa que envolva, sim, a questão do trânsito. Então, qual é o nosso maior problema dentro da legislação de trânsito? Quando nós conversamos sobre a legislação de trânsito, o que vem, às vezes, a trazer problemas para a gente? Pessoal, nós temos uma lei com bastante falhas, ela é dinâmica, ou seja, a gente vê alteração o tempo todo. Então, a partir daí, a gente tem em mente que nós não temos que olhar apenas para o CTB, porque o Código de Trânsito Brasileiro, ele é sim um amparo para a gente. Só que hoje nós temos várias coisas que vêm a nutrir, que vêm simplesmente a trazer maior condição ao CTB de andar, que são as resoluções do CONTRAN. Nós vamos ver o que são essas resoluções, nós vamos ver quem é o CONTRAN. Mas eu digo para vocês que a primeira coisa para que você consiga estudar legislação de trânsito é que você tenha uma lei atualizada. Nós temos a Lei 9.503, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Só que nós não podemos esquecer que existiram várias alterações já no CTB, por outras leis, por resolução que vem e faz complementação. Então, nós temos que estar muito atentos a isso. Para vocês terem uma ideia, nós temos 20 leis que já alteraram o CTB. Agora, 21 que acabou de sair mesmo do forno. Agora, em 2014, acabou de sair. Essa lei que acabou de sair, ela, lógico, tem um prazo para que ela entre em vigor. Mas já são 21 alterações, se nós contarmos, que já esta lei vai estar ativa também para nós no dia a dia. Então, lógico, esta lei veio com falhas, não podemos falar que não, ela veio com falhas, só que, em princípio, é o que nós temos para poder trabalhar com o trânsito. Se o legislador colocou desta forma e não tiver nada que venha consertar essas falhas que tiveram, com certeza nós vamos trabalhar desta forma com vocês. Então, nós vamos hoje começar com as disposições preliminares. As disposições preliminares, elas vêm no começo dando alguns conceitos e que são muito, mas muito comuns na prova de vocês. É o primeiro artigo que tem alguns parágrafos dentro do código que vai trazer algumas informações muito importantes. Nós vamos começar a falar deles agora. Como que eu trabalho com vocês? Eu vou apresentando o conteúdo. Depois de apresentar o conteúdo, se eu ver que teve algumas questões, ainda mais recente em concurso, eu já vou lá e coloco uma questão de concurso relativa àquele conteúdo, como que foi cobrado de vocês, e assim a gente vai conseguindo andar e caminhar com a teoria que eu vou passando para você, junto com a prática dessas questões do concurso público que vocês já terão condição de estar vendo. Então, vamos falar, sim, do CTB. A partir de agora, vamos começar a falar já dessas disposições preliminares a partir deste momento. Vamos lá? Olha só, a legislação de trânsito, ela é composta, o quê? Lógico, por leis, né? A gente vê na condição de leis. Além disso, por tratados, também. Nós temos, além de leis,
tratados, nós temos decretos, nós temos resoluções. As resoluções, elas são do CONTRAN, resoluções do CONTRAN. Além disso, nós temos portarias do DENATRAN, nós temos também portarias. Da onde essas portarias? Do DENATRAN. O que é o DENATRAN? Nós vamos ver na nossa segunda aula. Ou seja, quem são esses órgãos, CONTRAN, o DENATRAN. Além disso, deliberações do CONTRAN também. Então, basicamente, nós temos isto aqui quando nós trabalhamos o trânsito. Nós temos as leis, nós temos tratados, nós temos decretos, as resoluções do CONTRAN, as portarias do DENATRAN e também as deliberações do CONTRAN. Pessoal, tenha em mente o seguinte, olha só. O que realmente mais nos importa agora, neste exato momento? O que mais vai nos importar neste exato momento vai ser a condição das leis e das resoluções do CONTRAN. Nós vamos nos ater a estes dois pontos aqui. Estes dois pontos que nós vamos nos ater neste momento. Vocês estarão vendo que conforme eu vou explicando o conteúdo para vocês, eu vou junto da lei que está escrito aí, eu vou vir e vou já acrescentar, olha, de acordo com a resolução X, acontece desta forma. Então, você vai anotar isso que eu estou falando para você. Uma coisa, por quê, gente? Olha só. Por que nós temos que ter assim a lei atualizadíssima para a gente? O examinador, ele gosta de saber que como mudou, como teve várias alterações da lei, ele vai no momento que era real aquilo que ele está colocando na sua prova, não para este momento, mas já foi real. Aí você pegou uma lei desatualizada, você vai errar. Então, vai lá, tem o site do DENATRAN, www.denatran.gov.br. Lá tem as resoluções do CONTRAN, lá tem o CTB, então você vai encontrar as alterações nele já. Então é um site atual que você vai conseguir já começar a estudar a respeito disso. Bom, nós estamos aí, lógico, com a Lei 9.503 de 97. Esta é a nossa lei e o nosso objeto de estudo a partir de agora. Pessoal, ela foi sancionada, depois ela foi publicada e depois esta lei entrou em vigor. Ela foi sancionada quando? Foi sancionada no dia 23/9 de 97. Ela foi publicada quando? No dia 24/9 de 97. Ela entrou em vigor quando? A partir do dia 22 de janeiro de 98. Ou seja, entre o momento que ela foi sancionada ao momento que ela entrou em vigor, houve um lapso temporal. Esse lapso temporal ocorreu para que as pessoas tivessem conhecimento da nova lei que estava sendo apresentada, lógico, para poder ter esse conhecimento e não cometer aquilo de errado que trazia o código. Como, se fizer isso, cabe isso. Ou seja, você tem as penas dessa forma. Então, para que nós não fizéssemos coisas erradas, foi dado um tempo para quê? Para que a gente não falasse, eu não sabia. Então, nós tivemos esse lapso temporal. O que mais de informação que a gente tem que ter logo no começo agora, para a gente continuar? Olha só, o CTB, ele é composto por 341 artigos. Antes nós tínhamos menos capítulos. Hoje, com a condição das alterações de novas leis que vieram para implementar ainda, modificar alguma coisa, acrescentar dentro do CTB, nós temos hoje 22 capítulos. Então, o que nós temos? Nós temos
341 artigos distribuídos dentro de 22 capítulos. Nós temos hoje, na data da gravação, seja maio de 2014, neste dia hoje da gravação, 485 resoluções. As resoluções, elas vêm justamente para poder preencher lacunas que o CTB deixou. Quando fala que será feito de determinada forma, conforme estabelecimento ou regras a ser estabelecida pelo CONTRAN. Aí o que é feita a resolução e diz como que vai ser aquilo. A habilitação será feita dessa forma, conforme regras estabelecidas pelo CONTRAN. A gente vai lá e tem resolução só sobre habilitação. Então, a resolução ela vem para preencher lacunas, para explicar melhor, às vezes, alguma coisa que a gente não conseguiu visualizar bem dentro do CTB. Nós temos hoje 21 leis que alteraram o CTB. Só lembrando que esta última aqui, porque eram 20, né, acabou de ser aprovada mais uma pela presidente aí da República. Então, essa última ainda vai entrar em vigor daqui a pouquinho, mas já são 21 leis que vieram, tá modificando, né, muita coisa ainda dentro do CTB. Por exemplo, a condição às vezes de racha. Antes tinha um determinado peso legal, hoje já tem outro peso legal com esta lei que acabou de ser aí, né, sancionada. Além disso, nós temos 2 anexos no CTB. Só que é o seguinte, como que eu vou falar esse anexo para você? Nós temos o anexo 1. Para que serve o anexo 1 no CTB, Alessiane? Gente, o anexo 1, ele vai trabalhar conceitos e definições. O anexo 2, definições. O anexo 2, hoje ele deu lugar à resolução 160 do CONTRAN. Ou seja, vai trabalhar sinalização de trânsito. Então, nós temos aqui a visualização, né, geral da composição aí do CTB, como que, né, o que está dentro dele, o que ampara ele. Então, nós já passamos por isso também agora. Aí, o que mais? O que eu sugiro para vocês nesse momento? Que vocês peguem esse anexo 1 e comecem a lê-lo. O anexo 1, pessoal, ele nada mais, como eu disse, são conceitos e definições. E como conceitos e definições, é fundamental que a gente entenda essa linguagem do código. Como cada área tende a ter sua linguagem própria, quando a gente fala de trânsito, também tem sua linguagem própria. Então, eu sugiro que vocês vá no anexo 1. Se for naquele site que eu indiquei lá no final do CTB, começa o anexo 1, você vai começar a ler. Lógico, que quando eu começar a explicar coisas para vocês, quando eu chegar de falar, olha, as vias elas são urbanas e rurais. Lógico que eu vou falar, olha, gente, vias urbanas é isso, vias rurais é aquilo. Onde eu estou me pautando? No anexo. Quando eu falar para você, olha, a motocicleta, a motoneta, o ciclomotor, eu tenho que ter uma visão do que é cada coisa disso aí. Nós temos que ter essa visualização abrangente. E onde que eu vou conseguir os conceitos e definições? No anexo 1. Então, além de você ler, conforme eu vou explicando, eu vou já te dando também as definições, para que você tenha uma visão ampla. Você vai ver o tanto que nós vamos crescer a partir do momento que a gente conseguir ler um determinado artigo e conseguir aprofundar a visão nesse artigo com os conceitos que o próprio CTB traz para a gente. Por exemplo, a diferença de motoneta para motocicleta, ciclovia para ciclofaixa. Além disso, caminhoneta para caminhonete. Olha só. Mas, professora, caminhoneta e caminhonete, o que isso tem de diferença em relação ao CTB? Velocidades, por exemplo, numa via rural. Na via rural, o que define velocidade é o tipo de veículo que você dirige, não a via em que você está necessariamente. A via que você está, a velocidade praticamente é quase igual para todos, salvo se existir sinalização diferente. E a caminhoneta e caminhonete, pela classificação do código, passa a ter uma velocidade diferenciada. Olha só,
Na disposição do código, como o Código de Trânsito Brasileiro está dividido? Como que o CTB, gente, está dividido? Primeiro, nós temos do artigo 1º ao 290. O 1º ao 290, nós temos o quê? Uma parte administrativa. Totalmente administrativa. Passado isso, nós temos do 290 em diante, nós encontramos uma parte geral criminal. Então, nós temos uma parte geral criminal já a partir dos 290. Lá no 302 até o 312, nós temos uma parte criminal também especial. Aí nós temos do 313 aos 314, aquelas disposições finais e transitórias. Então, é assim que vem dividido o CTB para a gente. O CTB vem dividido, então, numa parte administrativa e numa parte penal. Dentro dessa parte penal, nós temos uma parte geral criminal e nós temos uma parte especial criminal. Depois disso, nós vamos ter lá no finalzinho a questão das disposições finais e transitórias. Nós vamos começar, lógico, com a parte, administrativa. A gente vai realmente do começo agora. Então, lembrando, por que devemos estudar uma lei atualizada? Justamente porque o examinador ele tende a trabalhar nas leis antigas, que já foi uma realidade, que todo mundo tem conhecimento. Tem conhecimento justamente porque foi falado bastante, foi discutido bastante, então a pessoa fala, realmente é assim, e isso já mudou. Então, cuidado com todas as alterações que o CTB já teve. O adequado é todo edital venha dizendo que cairá sim o CTB e suas alterações. Por quê? Porque se nós olharmos só para o CTB, aquele lá de 97. E essas alterações que teve ao longo do tempo? Todas elas têm que ser, lógico, estudadas também. Gente, então como vai ser hoje? Nós vamos então agora, já passei para vocês todos esses tópicos, você já está sabendo como está sendo dividido o CTB, já ganhou essa visualização. Vamos adentrar mesmo agora no Código de Trânsito Brasileiro. Então nós vamos falar das disposições preliminares, que é nosso primeiro assunto. Esses parágrafos iniciais do artigo 1º, eles são de suma importância para as provas. Você verá o tanto que isto cai na prova de vocês. Por quê? Porque é fácil de confundir. É fácil de você errar. Então, o examinador vai trabalhar em cima disso sim mesmo. Ou seja, a ideia é isso. Então, assim, como nós vamos fazer? Vamos criar primeiro aqui com a professora um mapa mental do que é esse artigo 1º. O parágrafo 4º desse artigo 1º está vetado. Então, nós vamos falar do parágrafo 1º, 2º, 3º e 5º. Como vai ser então, professora? Vamos falar do artigo 1º, do parágrafo 1º, 2º, 3º e 5º deste artigo 1º. O 4º não vamos falar porque a gente já sabe que está vetado. Então, o que assim é a nossa visão imediata que eu tenho que ter desse primeiro artigo? Eu tenho que ter que o artigo 1º do CTB, o artigo 1º, ele vai trabalhar para a gente a questão da territorialidade, ou seja, aonde que se aplica o Código de Trânsito Brasileiro. O artigo 2º, lá na frente, vai falar um pouquinho também, lógico, mas nós estamos falando só do artigo 1º por enquanto, então vamos falar só dele. Então, o artigo 1º vai fazer isso. O artigo 1º, ainda, só que o parágrafo 1º, o que nós vamos falar dentro dele? Nós vamos falar sobre conceito. Conceito do que, Alessiane? Conceito de trânsito. É o que nós vamos discutir já já. Aí nós temos o artigo 1º, parágrafo 2º. Dentro deste artigo 1º, parágrafo 2º, nós vamos discutir direitos e deveres. Direitos e deveres no trânsito. Aí nós temos o artigo 1º, parágrafo 3º.
que vamos discutir a partir desse parágrafo 3º? Nós vamos ver o tipo de responsabilidade dos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito. Então, nós vamos falar as responsabilidades. Questão muito frequente em prova também. Responsabilidade das entidades e dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. O parágrafo 4º, como eu disse, está vetado. Então, nós vamos falar o que? Do artigo 1º, parágrafo 5º. O 4º, a gente já sabe que está fora. Então, nós vamos falar aqui da prioridade no trânsito. Prioridade do SNT, do Sistema Nacional de Trânsito. Então, aqui nós temos de imediato todo esse artigo 1º destrinchado com as palavras-chave dentro desses parágrafos. Olha como isso é importante. Se você pegar o seu CTB aí agora, você vai lá no artigo 1º e olha os parágrafos, quem sabe você não conseguiu enxergar de imediato este resumo que eu fiz para você. Aqui a gente consegue, neste momento, visualizar o que cada parágrafo traz. E neste momento você vai estar aí no seu material também os pontos assim, principais para você grifar, que você não pode deixar de grifar, tá, gente? Então, a gente já está com essa visualização também. Vamos em frente. Vamos em frente conversar sobre CTB. Bom, olha só. O que mais que nós temos que falar aqui? Que já foi discutido. Nós estamos sobre a Lei 9.503. Aí está quando ela entrou em vigor. 22 capítulos, anexo. Lembrando que o anexo 2 é a atual resolução 160. Nós temos 485 resoluções até a data dessa gravação. E nós temos 21 leis que alteraram o CTB, lembrando que esta última lei, ela ainda tem prazo para entrar em vigor, não está ainda sendo cobrada. Nós temos um prazo ainda nela, que isso fique bem claro. Aqui eu trouxe para vocês toda esta parte quais foram as leis, lá desde 97, quais foram as leis que vieram alterando o CTB. Você percebe que a última é do dia 9/5/2014. 9/5/2014, gente, significa que nós estamos, assim, com gravação bem atual mesmo, tá? Hoje, 9/5/2014, nós estamos gravando agora no dia 19, você já está há 10 dias esta lei aí. Bom, o que mais que eu tenho que ver? Vamos lá. Deveres e direitos do cidadão diante do Código de Trânsito Brasileiro. Nós estamos diante do capítulo 1 e o primeiro artigo. Lembra que eu falei para vocês que o primeiro artigo ele ia trazer o quê? A questão da territorialidade. Onde é que aplica-se o CTB? Pessoal, primeiro, o que significa territorialidade? Que isso fique bem claro. Significa área de atuação. Onde que o Código de Trânsito Brasileiro poderá atuar? Isso significa territorialidade. Onde será aplicada a regra que está estabelecida dentro do CTB. Bom, o que diz aí o CTB pra gente? Vamos sempre ficar de olho nisso. Nós temos, deixa eu ver se eu tenho uma página em branco, não. Nós temos o quê? Nós temos um conceito no artigo 1º, e esse conceito tem que estar bem claro na visão de vocês. Ou seja, o trânsito de qualquer natureza. Então, diz que o trânsito de qualquer natureza, nas vias terrestres, já delimitou quais são as vias do território nacional, aberta à circulação. Olha que importante. Aberta à circulação, rege-se por este código. Então, tem, assim, vários pontos assim, a ser analisado. Então, você primeiro tem que analisar o que aqui? A via de qualquer natureza, a gente já começa por aqui, qualquer natureza. Outro ponto, assim, fundamental. Nas vias
terrestres. Estou aqui em cima, mas dá para o que eu falei, tá? Vocês entendem? Qualquer natureza nas vias terrestres, ou a palavra-chave, abertas à circulação. Muito cuidado, porque o examinador vem e faz uma mistura aqui. Diz que a via não é aberta à circulação. Então, são 3 pontos a levar em conta bem nesse primeiro parágrafo aqui, nesse artigo aqui. Pessoal, qualquer tipo de trânsito, quando falar qualquer natureza significa qualquer tipo de trânsito. Seja de pessoas, animais, veículos de uma forma em geral, seja caminhões, bicicletas, um monte, o que você passar pela sua cabeça. Qualquer natureza. É o que traz a primeira parte aí desse dispositivo do artigo 1º. Importante no artigo 1º e nos seus parágrafos, a gente começar a ter essa visualização bem ampla para a gente não errar em prova. Aí, gente, quando diz nas vias terrestres, você percebe que o examinador, ele te diz, olha, o que for em água, ou o que for em céu, ou coisa do gênero, a gente analisa o quê? Água, ar, não rege pelo CTB. Pode ter uma regência numa lei específica, mas não pela Lei 9.503. Por quê? Porque o CESP uma vez já trouxe uma pergunta relativa a isso. Ou seja, se o CTB ele ia atuar nessas condições, seja de água, seja de ar. Então, muita atenção para isso. A Lei 9.503, ela só se atenta, ela só olha, a visão dela só se abre para as vias terrestres. O que mais? Abertas à circulação, que é o outro ponto que eu marquei para vocês que é importante a gente saber. Abertas à circulação, então no interior de uma fazenda, são lugares que não pode existir a fiscalização, não pode estar sob a égide do CTB. O CTB não pode simplesmente ir e falar ou cobrar as portas ou porteiras fechadas de lugar nenhum que não esteja aberta à circulação pública. Consequentemente, você consegue pegar esse primeiro artigo e destrinchar, levando em conta na cabeça que é qualquer natureza, além disso, nas vias terrestres, aberta à circulação. A partir daí, você tem o primeiro artigo do CTB. Já visualizou ele? Já visualizou. Quer ver como isso foi cobrado de vocês em uma prova? Olha só, deixa eu passar aqui para vocês. 2013, a VUSNESP trouxe lá para o Oficial Estadual de Trânsito, isso aqui foi em São Paulo, trouxe o Código de Trânsito Brasileiro, rege o trânsito de A. Pessoas e veículos nas vias terrestres, pessoas e veículos. Você viu que não falou qualquer natureza, apenas disse pessoas e veículos. Olha só como que é tendencioso o examinador para o seu lado. Pessoas e veículos nas vias terrestres do território nacional, aberta ou não à circulação. Então, se eu tenho na minha cabeça já que qualquer natureza nas vias terrestres aberta à circulação, a gente já consegue matar muita questão. Porque eu já sei que é qualquer natureza nas vias terrestres aberta à circulação. Qualquer natureza nas vias terrestres aberta à circulação. Então, se vier um ou não aqui, a gente já matou. Falou, como assim? Não é possível, não é? Olha o que diz a letra B. Qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional. Onde que ficou errado? Aberta ou não à circulação. Por que eu já sei que está errado? Porque eu já coloquei na cabeça que é qualquer natureza nas vias terrestres aberta à circulação. Então, quando veio esse não, eu já sei que não é uma alternativa que seja possível de ser correta. C. Qualquer natureza, inclusive de pessoas e veículos, nas vias do território nacional, aberto ou não à circulação. Gente, lógico, está inclusive também pessoas e veículos, dentre outros, não é? Mas o aberto ou não é que errou de novo. D. Qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional abertas à circulação. Lembra? Qualquer natureza nas vias terrestres. Lógico, essas vias terrestres, a gente tem que ser no nosso território nacional, é claro. Abertas à circulação. Letra D. Corretíssima essa letra D. Olha aí. Pessoas e veículos
nas vias terrestres do território nacional aberta à circulação. Como assim? É só pessoas e veículos? Não. É qualquer natureza nas vias terrestres abertas à circulação. Qualquer natureza nas vias terrestres abertas à circulação. Tem como errar? Não tem. Então, só para ficar chato, vamos lá. Qualquer natureza nas vias terrestres abertas à circulação. Pronto. Como que você me erra uma questão dessa agora em diante? Não erra mais. Letra D foi o que? É um presente, gente. Uma questão dessa para o Detran foi dada de presente, porque se você tem esse conceito, que é qualquer natureza nas vias terrestres abertas à circulação, não tem como você errar nunca mais, professora. Vamos continuar aqui. Agora nós vamos falar, gente, do artigo 1º, parágrafo 1º. Você lembra que o parágrafo 1º falava o quê? O conceito de trânsito, não é isso? Trabalhava com a gente o quê? O conceito de trânsito. Pessoal, só um detalhezinho, deixa eu falar para vocês, antes da gente entrar neste próximo parágrafo, deixa eu só fazer um complemento para vocês aqui. Se eu já sei que é qualquer natureza nas vias terrestres aberta à circulação, qualquer natureza nas vias terrestres aberta à circulação, quer dizer que se não é aberta à circulação, mata o resto, não é isso? Então, portanto, gente, se houver qualquer impedimento ao direito do cidadão de ir e vir, aquele direito constitucional que eu tenho de ir e vir, se tiver qualquer impedimento a esse direito, nós não temos mais o Código de Trânsito Brasileiro com a égide, com a proteção sobre aquele local, não podendo existir fiscalização ou similares. Então, imagine vocês um estacionamento de um supermercado, ou um shopping, ou um restaurante. Em regra, eles não são regidos pelo CTB quando existe o quê? Cancela. Quando existe correntes. Quando existe aquele impedimento de ir e vir. Quando existe um fechamento em determinado horário. Então você percebe que não é possível, se num shopping, para eu entrar, existe a cancela, existe impedimento de ir e vir, existe um obstáculo, o Código de Trânsito Brasileiro não vai poder atuar ali dentro. Lógico que existe muitos conflitos a respeito disso, gente, porque tem não sei quem que entrou não sei aonde, foi lá e fiscalizou, mas nós estamos olhando para o olhar frio da lei e a forma que é cobrado de vocês. Nós estamos olhando para o olhar frio da lei e da forma que é cobrado de vocês em prova. Então, muito cuidado com isso. Bom, o artigo 1º, parágrafo 1º, nós encontramos o conceito aí de trânsito. Gente, o conceito de trânsito, ele é fácil. Ainda mais quando você esquematiza esse conceito na sua cabeça. Olha só, considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais. Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais. Isolados ou em grupo, isso faz relação ao quê? Aos animais. Conduzidos ou não, faz relação ao quê? Aos animais. Para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga e descarga. Para fim de, olha só, para fim de circulação, estacionamento, parada e operação de carga e descarga. Então vamos lá, vamos assim, eu vou soltar para vocês depois o conceito, que vocês já têm aí, claro, mas eu vou esquematizar para vocês. Considera-se trânsito. Olha só, gente. Considera-se trânsito. Vamos começar por aí. A utilização, a utilização das vias por... Agora vamos lá. Pessoas, veículos e animais. No caso dos animais, isolados ou em grupo, conduzidos ou não. Ora aqui, para
Deixa eu colocar na cor preta para não confundir. Para fins de, vamos lá, circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Então você pega esse artigo que você tem aí e você consegue esquematizar a visão dele. Então você percebe o quê? Que considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos, animais. Pessoas, veículos, animais. Estes isolados ou em grupo, conduzidos ou não. Ou seja, eles podem estar isolados ou em grupo, conduzidos ou não. Para fim do quê? Circulação, parada, estacionamento, carga ou descarga. Pessoal, a partir disso aí, a gente tem que agora começar a ter alguma visão mais abrangente. Por quê? Diz que é a utilização das vias por pessoas, veículos e animais. Primeiro, a gente percebe que esse artigo traz pra gente o conceito de trânsito e diz que a utilização das vias, mas o que são vias? Agora vem outra pergunta em cima do próprio artigo. Percebe que eu estou fazendo com vocês nessa aula de disposição preliminar, né? Eu estou destrinchando para vocês uma visualização mais abrangente para que a gente não tenha problema no futuro. Então diz, o que são vias? Então a professora vai apagar aqui e nós vamos ver o que são vias. Pessoal, vias. Olha só. Vias. Pessoal, vias são superfícies por onde transitam o quê? Vamos lá com a professora. Vias. Superfície por onde transita o quê? Vamos lá? De novo, professora. Veículos, pessoas e animais. O que está mudando, professora? Olha só, agora que vem. Compreendendo. Compreendendo. Compreendendo o quê? Agora que a gente adentra, ó. Pista. Olha como que é importante isso. Pista, calçada, acostamento, pista, calçada, acostamento. Só isso, Alessiane? Não. Ilha e canteiro central. Ilha, canteiro central. Nossa, professor, é chato assim? Temos que saber. Porque se vier na minha prova e perguntar o que é um acostamento, eu tenho que saber. Mas, Alessiane, onde que eu vejo tudo isso? Lembra do anexo 1 que eu falei que era bom você começar a ver? Tá aqui. Então, eu sei que o CTB, gente, ele tem já a sua definição, tá clara a sua definição, e diz que considera-se trânsito a utilização das vias. O que são vias? Superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais. Compreendendo? Pista, calçada, acostamento, ilha e canteiro central. Aí continua a sua visualização. Conduzidos ou não, no caso dos animais. Isolados ou em grupo, ainda no caso dos animais. Para fins de quê? Da circulação, parada, estacionamento, carga ou descarga. Tá vendo a visualização? Então, vamos lá. O que seria a pista de uma forma geral, né, de um modo assim geral? Gente, a pista é uma parte da via que normalmente era utilizada para a circulação o quê? De veículos. Pronto, simples assim. Aí o que acontece? Ela é identificada por elementos separadores. E o que geralmente tem nessa pista? Calçada, ilha e canteiro central. Só aqui dentro, só dentro da pista, eu percebo que existe o quê? A questão de
canteiro central, de ilha, porque a pista é de uma forma geral. A pista tem a calçada lá, tem o divisor de fluxo, tem linhas aqui. Então você percebe que a pista é de uma forma mais ampla. Acostamento, ilha, canteiro central são coisas que existem dentro da pista. Então a pista a gente olha com uma forma mais ampla e tudo isso aqui é o quê? O que compreende dentro da pista. A calçada não é destinada, lógico, à circulação de veículos. Ela é em regra para a circulação de pedestres, nós vamos falar ainda a respeito disso. O acostamento é uma parte, sim, da via diferenciada, diferenciado da pista de rolamento. O que é pista de rolamento? É onde os veículos estão trafegando. E é destinado o quê? Para parada ou estacionamento de veículos. E essa parada e esse estacionamento de veículos é em situação de emergência. Caso contrário, o acostamento é destinado à circulação de pedestres e bicicletas, quando, lógico, não existir um local apropriado para a circulação de pedestres e bicicleta. Então você percebe que o acostamento é uma parte diferenciada da pista de rolamento, ou seja, onde os veículos trafegam, que os veículos, em caso de parada ou de estacionamento, poderá estar lá numa situação de emergência. E o acostamento torna-se do pedestre ou do ciclista quando não existe um local apropriado para o trânsito deles. O que mais que a gente vê? A questão da ilha. Ilha, obstáculo físico colocado lá na pista de rolamento. Já sabemos que pista de rolamento é onde os veículos trafegam e ele é destinado para a ordenação de fluxo de trânsito. Essa é a finalidade das ilhas. E o canteiro central, óbvio, né, gente? É aquele obstáculo físico que é construído para separar, né, as duas pistas que a gente sempre vê por aí. Assim, eventualmente, esse obstáculo físico, ele pode sim ser feito por marcas viárias. É aqueles canteiros fictícios que a gente vê, porque é só marcado na via mesmo. O certo mesmo que a gente vê em regra é que o canteiro central ele é uma elevação física. Então aqui a gente já tem uma visão básica do que é esta pista que a gente estava falando. Gostou da aula da professora Aliciane? Top de linha, não é isso, gente? Quer continuar assistindo a videoaula da professora Aliciane e muito mais, o curso dela completíssimo? Então eu convido você a acessar o nosso site, o lacconcursos.com.br e se matricular no nosso curso chamado Legislação de Trânsito Total. Este curso, super completo e atualizado, é composto por 3 módulos. O módulo de Legislação de Trânsito 2014, que a professora gravou e atualizou este ano. Todos os anos, isso aqui já é regular, a professora atualiza esse módulo dela aqui conosco. Direção defensiva e resoluções de trânsito. 3 módulos por apenas R$ 60, 60 dias de acesso, ou seja, R$ 1 por dia, e a carga horária é mais de 34 horas. Tá certo, meus amigos? Então, venha se matricular conosco, o melhor custo-benefício da internet. Eu tenho certeza que você não irá se arrepender. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.